os amigos espirituais da casa, para que nós possamos sair daqui refletindo sobre a mensagem e procurando ser pessoas melhores, que é essa a função do Evangelho. Então, como foi falado, nós vamos conversar um pouquinho a respeito de Zaqueu, e eu coloquei esse título, Encontro Transformador de Zaqueu. No Evangelho, no capítulo 16, nós temos, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e Mamon. No item 10, 4, é Jesus na casa de Zaqueu. E Lucas, no capítulo 9, narra para nós essa passagem de Zaqueu, que é muito rica, igual o Paulo falou. Vamos tentar destrinchar e trazer para a nossa vida que nós podemos colocar isso aí de igual para a gente aproveitar na nossa vida. Mas, por causa disso, vamos nos transportar para a cidade de Jericó. Lá, quando Jesus estava entre nós, e quando Jesus saiu pregando e aquela multidão ia atrás de Jesus, vamos lembrar desses tempos, com certeza nós estávamos lá também, porque Jesus sempre andava com aquela multidão, muita gente. Primeiro, Jesus convidou os 12 discípulos para o acompanhar, para que auxiliassem na missão. Depois vieram os 70, que alguns falam 72, outros 70, a missão de 70, que foram aquelas pessoas que também foram se aproximando de Jesus. Muitos foram curados, outros despertaram, deixaram riqueza e passaram a acompanhar o Mestre também, não só com seus ensinamentos, mas levando também as mensagens, auxiliando de uma certa maneira a divulgar os ensinamentos de Jesus, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, então tinha que ser através da caminhada e da fala mesmo, né? E a multidão, aqueles que foram sendo curados, que procuravam Jesus, não só os curados do corpo, mas curados da alma, aquelas pessoas que tinham necessidade de alguma forma de buscar algo diferente na vida, uma vida que muitas vezes não estava sendo preenchida. E eles então tinham que buscar algo que, de uma certa forma, fizesse a vida ficar diferente. E quando a gente vai para Jericó, nós vamos ver então um desses nossos irmãos, que é o Zaqueu, que vivia em Jericó. Jericó era a segunda cidade mais importante da Palestina. Era uma cidade de muito movimento, muito dinheiro, muito comércio. Então ali as pessoas gostavam de ficar porque era aquele tipo de cidade em que movimentava muito dinheiro, então as pessoas gostavam de ficar ricas, para comprar, para poder, de uma certa maneira, trocar ali aqueles benefícios. E devido a isso, Roma incumbiu então algumas pessoas daquela cidade para poder cobrar os impostos para Roma. Então olha só, eram judeus que tinham os amigos, mas aí passaram a cobrar os impostos, não era para ficar lá na cidade, era para mandar para Roma. Isso fez com que muitas pessoas ficassem revoltadas. Já pensou? Baú cheio da grana e vem cobrar de mim todo mês o imposto. Mas você é meu irmão, não é? Não, mas eu estou trabalhando, eu tenho que fazer a minha parte. Agora, o mais difícil é que eles cobravam o tanto que eles queriam, não tinha nada estipulado, não. Aí Baú gostava mais de Micael, cobrava um tiquinho de Micael. Quando ia cobrar de mim, era aquele valor usurpante. Eu falava assim, mas Baú, por que você não cobra igual de Micael? Não tinha conversa, não. Só que aí tinha o valor que ele tinha que mandar para Roma. Ele tirava ali o valor que era de Roma e o resto ele ficava para ele. Estava certo. Se a gente fosse olhar hoje em dia, seria aquele empreendedor. A pessoa fala, não, ele está empreendendo, então ele é um empreendedor, ele está trabalhando. Tudo bem, Zaqueu era um empreendedor. Inclusive ele era chefe dos publicanos, ou seja, ele era chefe dos cobradores de impostos, então tinha dinheiro demais. Como o Baú deu o exemplo aí, ele entra no meio também, né? Porque ele também tem muito, né? Ele ficou caladinho, mas eu vim para falar que ele também está no meio. Então, aí acaba que ele ia ficando cada vez com mais dinheiro, com mais recurso. Mas devido a isso, era antipatizado pelas pessoas. E aí Zaqueu, ele buscava algo diferente na vida dele, porque além de ter dinheiro, tinha muitas riquezas, algo faltava na vida dele. Ele sentia que tinha um vazio na vida dele. Isso aconteceu com muitos outros também.
na época de Jesus, aconteceu com Maria de Magdala, igual foi lido aí. A Maria de Magdala, muito bela, muito rica também, lisonjeada, procurada pelos homens que tinham postos mais altos, porém, sentia que faltava algo no seu coração. Paulo de Tarso, nós vamos depois acompanhar mais uma vez a trajetória de Paulo de Tarso, estudando o livro Paulo Estevão a partir do dia 10 aqui na Casa do Caminho, porque vai continuar os domingos, parece, né? Vai continuar os domingos de manhã, viu, festa? Festa aí, filho, todo domingo. Então a gente vê que é um livro rico que mostra a trajetória de Paulo, que tinha tudo para ser feliz, mas que sentiu também esse vazio, porque ele sabia que estava faltando algo na vida dele. E se a gente então for comparar conosco, quantas vezes a gente sente esse vazio na nossa vida? Mas aí vamos ver por que a gente está sentindo ainda, já que nós estamos aqui numa noite dessa tão gostosa. Está tendo clássico aí, né, gente? Atlético Cruzeiro, então o pessoal acha que é muito mais importante do que buscar a mensagem de Jesus, cada um na sua, não estamos jamais julgando ninguém, mas a gente deve realmente buscar algo que nos preencha nessa nossa vida. E Zaqueu, quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar por lá, ele pensou, então agora é minha vez de correr atrás de Jesus. Porque nós já falamos aqui uma vez do cego de Jericó. Quantos, quando ouviram falar que Jesus ia passar, eles buscaram estar perto? O cego de Jericó, ele ficou lá na estrada, não via nada, mas ele ficou esperando que Jesus iria passar ali e ia curá-lo. A fé deles era muito grande. Quando o cego ouviu aquele burburinho, aquele movimento, porque ele não enxergava, quando ele viu aquele movimento, que ele viu que Jesus ia passar, nós já falamos aqui, ele começa a gritar, né? Messias, Senhor, Senhor, eu quero ver, me ajude. E o povo começou a gritar com ele, cala a boca, você está atrapalhando, você está gritando muito. Aí ele gritava mais alto, porque ele sabia que ele iria encontrar a resposta para a vida dele. Então Zaqueu não deixou diferente. Jesus ia vir, Jesus ia passar por aqui, então eu vou buscar Jesus. E aí, só que o Zaqueu era pequenininho, depois nós vamos ver no slide aqui, que é muito interessante o tamanho que eles colocam o Zaqueu, até para chamar a atenção para nós, porque ele era baixinho. Olha só, ele era grande na riqueza, ele tinha muito poder, grande no poder, mas na estatura física ele era pequeno. Se for olhar para nós, quantas vezes a gente tem tudo, tem coisas nessa vida, coisas, tudo que o dinheiro pode comprar, a gente compra, mas também a gente está pequeno diante das dificuldades da vida, não é isso? Vem às vezes uma situação de uma doença, e aí a gente sente quanto a gente é pequeno. Às vezes não precisa ser nem com a gente, mas com um parente, com um amigo, com alguém que a gente gosta muito, a gente vê o quanto a gente ainda é ineficiente diante daquela situação, que a gente não tem condições de auxiliar. Então a gente é pequeno, muitas vezes, diante dessas situações. Diante do desencarno, por mais que a gente estude, e sabe que não existe a morte, que a morte é uma transformação, mas diante do desencarno, quantas vezes a gente se sente pequeno? Então a gente tem que ver que diante dessas deficiências nossas, nós precisamos de crescer. Zaqueu sentiu que ele precisava de crescer também para ver Jesus. Vai fazer o quê? Ele viu que a multidão vinha. A multidão, aquele monte de gente que ele não enxergava direito. Gente, vocês já viram quando a gente vai em casa, sabe, que gosta muito de show? Quando vai num show, e a gente é pequenininha ali no meio, e tem aqueles grandão no meio, igual baú lá, fica na frente da gente, a gente tentando ver lá na frente, você não consegue. Aqui vai dando a gente uma agonia, porque você quer ver o seu ídolo lá. Então Zaqueu estava sentindo isso, porque ele era pequenininho, não tinha como ver Jesus, a multidão estava atrapalhando. Então muitas vezes nós também estamos diante dessa multidão. Não é a multidão do baú grandão na minha frente, a multidão dos nossos problemas, das dificuldades que nós ainda carregamos. Tem hora que nós não procuramos Jesus no sentido assim de um estudo, de buscar participar de tarefas, porque a gente acha que a gente é muito pequeno.
Ah, mas quem sou eu? Não, eu não posso não, eu estou cheio de dificuldade. Mas nós vamos ver que para Jesus não tem essa dificuldade não. Porque Zaqueu, quando ele sentiu que ele era pequeno, que ele não ia conseguir enxergar Jesus, o que Zaqueu faz? Ele busca o recurso que ele tinha na hora. Ele vê uma árvore e ele então vê que ele teria. Primeiro é a busca, essa busca de Jesus, né? O slide que eu esqueci de passar, porque eu falei que é igual a televisão hoje, não fala. Então, quando Zaqueu viu que ele ia passar por Jericó, ele foi buscar Jesus. Ele correu atrás, buscando então o que ele podia fazer para ver. E aí, igual eu falei, quantos de nós já descobrimos das preocupações? Gente, mas não é só de coisa assim, dificuldade, não. Tem hora que nós guardamos mágoa, nós guardamos tanta coisa dentro de nós, e diante de todos esses sentimentos, a gente vê que a gente está pequeno ainda. Porque isso sufoca a gente. Muitas vezes a gente nem quer ainda. Ah, eu não quero mais sentir mágoa, mas quando a gente está ali magoado, está com ainda, a gente está rasteiro ainda, isso vai fazendo com que a gente vai tendo mais dificuldade de sentir pequeno. Então, é necessário buscar Jesus. Igual eu falei do ambiente aqui agora, nós estamos aqui buscando Jesus. Então já é a primeira etapa que nós estamos vencendo, digamos assim. Porque se nós estamos num ambiente como esse, buscando Jesus, é porque nós, de uma certa maneira, já estamos despertando ou com alguma necessidade que realmente vai fazer com que nós caminhemos. E aí, eu ia falar dessa figueira brava do sicômoro. É essa árvore aí que o Zaqueu viu na frente dele e ele pensou na hora, eis a solução para enxergar Jesus passando. Zaqueu então corre e sobe nessa árvore. Alguns escritores comentam da cena, o quão essa cena pode parecer ridícula aos nossos olhos. Porque uma criança brincar e subir em árvore é mais do que normal, não é, gente? Eu lembro quando a gente ia para casa de novo nas festas, a coisa mais gostosa que tinha era a gente subir na árvore, ficar lá cantando, brincando. Não tinha nada melhor, né, Eliana? Não, o tempo mais gostoso que tinha. Mas agora, conforme a situação nossa, vocês imaginam o Paulo subir numa árvore agora. Não ia tanto falar assim, gente, o que é isso? O que é isso? Está doido? Está subindo árvore. E o Zaqueu, por ele ser um homem conhecido, por ele ser rico, aí todo mundo pensou assim, não, mas é uma cena tá ridícula. Mas, gente, Zaqueu não se intimidou diante daquela situação, não. Isso aí tem um ensinamento para nós. Que nós não temos que ficar preocupados com o que os outros pensam ou falam de nós. Quando nós despertamos e a gente quer crescer e a gente quer caminhar, a gente vai ter muitos incentivos, sim, mas vai ter muita dificuldade no nosso caminho. Muita dificuldade. Então nós precisamos de enxergar um meio de nos elevar para a gente poder seguir, acompanhar e buscar esse Jesus e ser diferente. Então é isso aí nessa hora que as pessoas comentavam, gente, mas que absurdo, não, mas que ridículo. E muitas vezes não somos nós que estamos subindo, mas somos nós que estamos ali muitas vezes julgando as pessoas, né? Olha o que fulano está fazendo, não é ridículo. Não, vamos parar, gente. Vamos procurar entender a pessoa, vamos ver que cada um tem o seu jeito de agir, vamos fazer orações para as pessoas, vamos vibrar positivo. É isso que está com Jesus. E aí o Zaqueu sobe nessa figueira, ou seja, ele tinha que se elevar, ele tinha que subir mais alto. E aí, quando ele subiu, ele conseguiu elevar-se. É quando nós conseguimos elevar nossos pensamentos. Quando a gente fala elevar nosso pensamento para vencer qualquer dificuldade, é na hora da oração também. A gente sempre está falando da oração, que é recurso que nós temos em qualquer lugar, a qualquer momento, fazer oração o tempo todo. Gente, nós estamos cheios de dificuldade ainda para vencer. Mas nós não podemos abaixar a cabeça e achar que nós não damos conta, não. Nós temos que elevar o pensamento e muitas vezes na hora da queda mesmo, conversar com Jesus, com Deus e falar, olha, eu ainda não dei conta, mas a proposta minha é dar conta. Porque quando Jesus foi aproximando ali de Zaqueu, daquela árvore, ele viu Zaqueu ali em cima.
E olha só, o olhar de Jesus para Zaqueu foi diferenciado. Porque quando ele viu aquele homem, ele não viu que ali tinha um publicano rico, um cobrador, um chefe dos cuidadores de imposto. Ele viu um ser humano cheio de oportunidades. E aí, quando Jesus olhou para ele, Jesus falou: Zaqueu, desce daí. Até o próprio Zaqueu se escondeu e falou assim: eu nunca vi esse homem, eu estou aqui tentando ver quem é, e ele me conhece pelo nome. Jesus nos conhece, é cada um de nós pelo nome. Jesus sabe das nossas dificuldades? Sabe que a gente ainda é pequeno, cheio de deficiência, mas Jesus não olha isso não. Ele olha a possibilidade nossa. Ele olha o que eu posso conseguir a partir de agora, porque eu preciso de querer. Eu não tenho também que ficar lastimando, não. Já pensou Zaqueu lá no chão chorando? Isso é mais ridículo, né? Como se fosse assim, ele subiu na árvore, foi ridículo para alguns, ele no chão chorando que não ia dar conta, seria mais ridículo. Então, ele teve que levar, então nós não podemos baixar a cabeça diante das situações, diante da nossa pequenez, porque Jesus enxerga as nossas possibilidades, como ser humano. Jesus não olha para trás e fala assim: olha o que você já fez, olha o que você já cometeu, não só nessa vida, mas em outras. Não, Jesus é a partir de agora, é a partir do momento que eu quero, que eu vou levar. Gente, nós estamos estudando muito sobre pensamento e mente. E a partir do momento que a gente vai ler nos livros de Emmanuel, de André Luiz, a gente vai ver o tempo todo eles falando sobre mente e pensamento. Nós somos o que pensamos, o que vibramos, o que sentimos. Então nós temos que trabalhar com o nosso pensamento o tempo todo. Nada disso de ficar negativo: eu não dou conta, eu não consigo, quem sou eu? Não. Eu sei, eu consigo, eu vou dar conta, eu quero. A partir do momento que nós começamos a lidar assim, nós elevamos nosso pensamento, nós subimos na fogueira, independente de dificuldade, de estar ali passando por dificuldade de qualquer jeito, com medo de cair. Não, vamos subir, porque o olhar de Jesus vai nos encontrar, porque nós estamos nos elevando nessa hora. Está dando para a gente entender? E quando Jesus nos conhece pelo nome também, isso aí, gente, eu acho incrível. É incrível, porque quantas vezes a gente se sente sozinho? Quantas vezes nós nos perguntamos: será que eu sou filho de Deus? Olha o que Deus está fazendo comigo. Deus não brinca com ninguém. Aliás, Deus não é um homem. Porque muitas vezes a gente fala assim: se eu fosse Deus. Graças a Deus, porque nós não somos Deus, porque senão ia fazer tudo errado. Porque Deus é a essência. Deus é uma energia. E suas leis, elas agem independente de qualquer um. Se eu quero, as leis agem para o meu querer. É aquela coisa assim: todo o universo, ele age em meu favor quando eu realmente quero algo. Quando eu realmente quero, no pensamento, a minha mente trabalha, as minhas energias trabalham para eu querer aquilo, para eu conseguir aquilo. Então, Jesus olhou para Zaqueu e falou com ele: desce daí. Desce daí que hoje eu vou estar em sua casa. Olha só, que ensinamento que seria esse? Nós nos esforçamos, nós nos elevamos, nós fazemos orações, nós vibramos, e então nós vamos ficar acima sim, porque nós começamos a atrair espíritos que vão nos fazer bem, espíritos de uma categoria mais superior. Quando a gente, às vezes, quando fala assim que os espíritos eles nos, como é que fala assim? Eles que nos guiam, né? Então, a gente fica pensando: nossa senhora, mas coitado de mim, então é obsessor. Gente, não para de pensar obsessor, e nós estamos pensando pequeno, baixo. Porque se eu estou vibrando para obsessor, para atrair obsessor, a gente fala atrair obsessor, porque nós que estamos atraindo mesmo. É porque a nossa vibração está baixa. A partir do momento que eu não quero aquilo que eu estou fazendo, que eu atraio o obsessor não fica preocupado em ficar comigo, não. Ele vai procurar outro. Então, quando eu elevo as minhas energias, meus pensamentos, e fico em prece, eu elevo.
mas eu preciso descer para poder viver. É aquela coisa, então eu vou ficar lá, vou ficar me achando santa, vou ficar me achando muito boa, e aí eu não converso com ninguém mais porque eu sou a tal. Não, eu estou vibrando bem, eu estou trabalhando dentro de mim, aí eu tenho que descer. Descer para quê? Para conviver com todo mundo. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Apesar de eu estar vibrando alto, eu tenho que conviver. Eu tenho que conviver com meu marido, com a esposa, com o vizinho no trabalho. Aí que eu vou ver se eu estou mesmo com um pensamento elevado. Porque na hora da vivência é que eu vou ver o que eu estou falando, o que eu estou passando para as pessoas, o que eu estou pensando, o que eu estou vibrando. Então, só que aí a gente tem que descer, porque Jesus falou com Zaqueu. Então, desce, que hoje eu vou estar na sua casa. Mas aí nessa hora foi uma confusão, porque a multidão começou um burburinho, mas não é possível. Gente, tanta gente boa aqui no meio, para poder ir para Jesus ir para a casa dele. Jesus vai para a casa dele, do Zaqueu. Será que Jesus não conhece esse homem? Tanto conhecia que chamou ele pelo nome, não é isso? Se fosse prestar atenção, ele chamou Zaqueu pelo nome, então conhecia e conhece. Mas ele sabia que Zaqueu queria mudar. Gente, esse movimento de Zaqueu na frente de todo mundo, na frente de toda uma população, ele subir nessa árvore, essa cena que nós estamos falando que parecia ridícula aos nossos olhos, isso foi a coragem verdadeira dele naquele momento de mudança. Porque muitas vezes a gente quer até fazer alguma coisa, mas a gente tem vergonha, não é? É orgulho. Então ele não pensou nisso não, ele agiu. Então quando a gente faz algo para sair de dentro de nós, para acabar com o nosso orgulho, isso realmente é quando a gente realmente quer. Porque a gente fala assim, eu vou mudar, mas será? Não. Aí a gente fica lutando porque a gente não quer realmente assumir aquilo. Porque quando a gente quer assumir, a gente assume na frente das pessoas. É a mesma coisa de falar assim, você vai começar uma caminhada. Eu vou começar uma caminhada porque eu preciso, eu preciso fazer uma caminhada, porque eu estou com problema de saúde. Aí eu fico só adiando. Aí me quero, Ivana, você não vai fazer caminhada, não? Vou começar segunda-feira. Já é terça, quarta, vou começar segunda-feira. Por que você não começou segunda-feira agora? Eu estava com um negocinho para resolver. Aí terça-feira eu vou brincar, você começou a caminhada? Não, vou começar segunda-feira. Aí a gente fica adiando. Então muitas vezes nosso encontro com Jesus a gente fica adiando. Porque nós não temos coragem de assumir nossas deficiências, sabendo que Jesus não vai olhar para eles. Ele vai querer que a gente eleve os nossos pensamentos. E aí Jesus foi estar na casa de Zaqueu. É isso que eu falei, olha como que eles colocaram Zaqueu. Jesus sentado maior do que Zaqueu. É isso. Então mostrando que a estatura dele era pequena mesmo. Para a gente não ter dúvida que quando a gente está pequeno, a gente consegue, basta a gente querer. Então, quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, ele ficou super alegre, porque ele sabia que naquele momento ele estava abrindo a casa, abrindo o coração, abrindo a sua vida, as suas dificuldades, o seu eu interior, para poder sentir Jesus naquele momento. Então nós sabemos, gente, quantas vezes nessa vida a gente tem condições de ter coisas, igual eu falei no início, mas a gente vê que falta algo na nossa vida. O Zaqueu, ele era rico, ele gostava muito de fazer festa, ele gostava muito de receber as pessoas na casa dele, mas ele fazia festas, diz que ele tinha filho e tudo, ele fazia festa de aniversário dos filhos. Sabe quem ia na festa? Ninguém, nem os parentes dele. Ninguém ia na festa, porque ninguém gostava dele. Achava que estava fazendo a festa com dinheiro. Eu vou lá porque estava eu usando meu dinheiro para poder fazer festa, para aparecer para os outros. Ninguém ia na festa que ele fazia. Então ele queria acolher as pessoas, ele queria receber as pessoas, mas ninguém gostava dele. Então ele sentia tudo isso na vida dele. Já pensou, gente, que tristeza? Você fazer um almoço, fazer uma festinha, convidar as pessoas, vai dando hora lá, você vai olhando o relógio, nada, você tem que comer tudo e largar, porque ninguém foi na sua festa. É muito triste. Então é melhor você fazer pouquinha coisa ali,
de coração e está com a casa cheia. Aí sim é a alegria da gente poder receber as pessoas no nosso lar. E aí, ele recebe Jesus e vê que Jesus era realmente um ser diferenciado. Que Jesus não cobrou nada dele, Jesus não ficou perguntando as coisas, ele simplesmente se sentiu feliz e via que o Zaqueu naquela hora tinha aquela possibilidade de recomeçar. Quando a gente fala, gente, na nossa vida, reencarnação, recomeçar, refazer, rever, tudo é porque nós já fizemos muitas coisas, mas está na hora da gente começar, levantar nossa cabeça e rever o que a gente fez até hoje e recomeçar. Não é olhar para trás, não, erro a gente já fez. A partir de agora, eu vou ser outra pessoa. Minha proposta, eu tenho que ter um alvo, eu tenho que ter um objetivo na minha vida. E aí, a partir de agora, eu vou começar a trabalhar para poder buscar aquele objetivo. É lógico que eu vou errar ainda, vou. Muitas das pessoas falam assim, mas a gente ainda é tão pequeno, a gente vai cair. Tudo bem, mas olha o exemplo de Paulo de Tarso. Sem nenhuma reencarnação, ele viveu duas, porque ele teve coragem e se propôs e viveu. Tem hora que a gente, com pequenas coisas, a gente fala assim, mas eu caí de novo, mas isso é normal. Tudo bem, é normal. Mas eu tenho que deixar isso ser cada vez menos normal na minha vida e procurar atingir meus objetivos com mais rapidez. Porque é isso que traz a real felicidade. É isso que vai fazer com que a gente se sinta realmente feliz quando a gente consegue caminhar, fazer algo que realmente a gente deu conta naquele momento, vencer algo, calar a boca naquele momento ali, que você fica fervendo por dentro, com vontade de responder, com vontade de falar alguma coisa, com vontade de xingar, com vontade de rebater. Fica calado. Pode ser que no início a gente fica ali, inchado, igual aquelas garrinhas, quando fica toda arrepiada ali, mas segura. Aí depois daquela alegria que eu consegui vencer aquele momento. E aquilo vai ficando cada vez mais natural. E aí traz a verdadeira felicidade, porque foi isso que Jesus ensinou para nós. Não é isso? E aí nesse momento veio a transformação de Zaqueu. Porque quando ele recebeu Jesus na casa dele e teve aquela alegria de acolher Jesus e viu que realmente era aquilo que ele procurava, veio a transformação de Zaqueu. Aí eu fico pensando, às vezes a gente fala assim, eu já tenho 30 anos de doutrina espírita, eu tenho 20 anos de doutrina espírita, eu tenho 40 anos que eu sou espírita. Aí se a gente for pensar, nós estamos fazendo as mesmas coisas que a gente fazia há 30, há 40, há 50 anos atrás. Então, será que nós já encontramos Jesus na nossa vida? Às vezes uma pessoa falar que conheceu a doutrina essa semana, que conheceu há 2 dias atrás e que está vindo para conhecer, é muito mais vantagem, porque nós precisamos despertar, nós precisamos de dar essa sacudida. É lógico que tem hora que a gente tem medo e acha que é sofrimento. Mesmo estudando, a gente acha nojento, mas ficar com Jesus, será que eu vou ter que ficar engolindo sapo? Será que eu vou ter que sofrer? Não, é diferente. Jesus promete para nós que não é assim, que é diferente. Que a gente vai conseguir ficar feliz conosco. Porque a partir do momento que eu fico feliz comigo, eu mudo o meu ambiente ao meu redor. Eu mudo o ambiente na minha casa, na casa espírita, na minha rua, no meu trabalho. Eu mudo o mundo. Porque quando tem guerra, tem dificuldade no mundo, se eu estiver vibrando negativamente, eu contribuí com aquilo. A gente fala assim, a culpa é do governo, será que até hoje a pessoa não entende que ter guerra é uma ignorância? Para que guerra? Sendo que muitas vezes eu estou vibrando para contribuir com aquela guerra. Então, se eu começo a entender as minhas dificuldades, mas vibrar diferente, eu já não estou contribuindo com a guerra, eu estou contribuindo com o bem do mundo. Nós estamos numa época de transição. Então, muitas vezes as energias estão pesadas. E se eu continuar reclamando, se eu continuar brigando, se eu continuar negativo, eu não vou auxiliar com a transformação desse mundo para melhor. Então, olha a nossa responsabilidade. É um pensamento, é uma leitura boa, é um sorriso, é um abraço, é uma alegria, um otimismo, é agradecer a Deus a vida.
ver algo de bom naquela dificuldade, ver um aprendizado, aí sim eu estou me transformando, eu estou conseguindo enxergar que a vida pode ser diferente. Porque quando Zaqueu então recebeu Jesus, aí o Zaqueu falou com ele assim: olha, mestre, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver, eu vou restituir. E eu vou restituir 4 vezes mais aquele que eu prejudiquei, que eu roubei. Como diz o povo, né, que o povo fala que roubou, então eu vou restituir. Naquela hora, ele não estava falando assim: olha, Jesus, eu vou pensar direitinho nas pessoas que eu de alguma forma eu prejudiquei, eu vou pensar, vou fazer uma lista e vou analisar. Não, ele não falou isso não, eu vou restituir. Ele deu ênfase na mudança aqui. Então é isso que a gente tem que fazer, porque muitas vezes a gente fica titubeando. Então talvez um dia, quem sabe, não. Vamos fazer para nós atitudes, vamos tomar atitudes que realmente, pode ser que a gente lá na frente não dá conta. Aí nós buscamos o que? Oração, conversa com Jesus, chamamos Jesus na conversa e fala: olha, eu falei que eu ia fazer isso, mas eu não dei conta. Então me ajuda que eu vou dar conta. Então tem um objetivo, porque se a gente ficar titubeando, não vai dar. E nessa hora, Zaqueu falou: eu vou restituir 4 vezes mais aquilo que eu prejudiquei. E aí, Jesus, a gente vê que Jesus ele traz só emoção. Quando a gente vê falar de Jesus, a gente vê achando bonito, que lindo, não sei o quê. Gente, Jesus é efeito mesmo. Não é só emoção. Quando a gente escuta uma palestra bonita, quando a gente vê um livro que a gente até chora, quando a gente participa de uns estudos, igual o estudo do livro Paulo Estevam, que realmente é cheio de conteúdo, ou outros livros que a gente estuda, que traz tanto conteúdo para a gente, não só das nossas mudanças, mas também da vida imaterial, que é a nossa verdadeira vida, a gente muitas vezes a gente fica achando tão bonito. Nós temos que ver que é real. A real busca nossa tem que ser essa, de mudança, de transformação, e entender que isso é algo que vai acontecer com a gente, se a gente quiser, não é isso? E aí, diante de tudo que ele falou, veio a resposta de Jesus para ele, quando ele falou que ia restituir, que ele ia devolver, né? Aí Jesus fala com ele: Zaqueu, hoje veio a salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, mostrando para nós que ninguém está perdido para sempre. Por mais que a gente ache que a gente é pequeno, por mais que a gente ache que a gente tem dificuldade, nós não somos perdidos para sempre. Nós temos é que contribuir com essa mudança. Aí a gente vê que quando Jesus pede para abrir a casa que vai estar conosco, quando ele fala: Zaqueu, eu vou estar na sua casa, pode ser a nossa casa de pedra, digamos assim, o nosso lar, pode ser sim. É o lugar onde nós vivemos, é o nosso porto seguro. Você já viu quem gosta de viajar muito? Eu não gosto de viajar, mas não dá de falar que não viaja mais, que a culpa é minha. Mas quem gosta de viajar, por mais que passeie, que vai para lugares gostosos, aqueles ambientes diferentes, hotel, tem hora que dá uma vontade de ir para casa. Por mais, às vezes, pequenininha que a casa seja, mas é o nosso porto seguro. É o nosso lar. Às vezes até no trabalho mesmo, a gente nós passamos mais tempo no trabalho, está trabalhando, quando a gente volta para casa, que você pode ficar à vontade, tira o sapato, toma um banho, relaxa, a gente vê o quanto é gostoso o nosso lar. E por que muitas vezes nós não tratamos o nosso lar de uma forma mais elevada? Por que muitas vezes no nosso lar nós só pensamos coisas negativas? Nós brigamos, nós xingamos, nós reclamamos. Então vamos ver que o nosso lar é um local onde é esse porto seguro e que Jesus vai estar sempre, desde que nós abrimos o nosso lar para receber Jesus. Aí nós vamos sentir que a energia está diferente. Até a água da nossa casa fica diferente, o gosto da água. Quantas vezes as pessoas podem falar: olha, essa água está diferente.
É porque a vibração ali está diferente. Nós sabemos que a água, ela ali recebe todos os recursos do lar. É por isso. E quantas vezes também a gente chega num lar, só de entrar a gente fala assim, ai, me deu uma coisa, um arrepio, eu fiquei achando esquisito, porque ali muitas vezes, quem está habitando aquele lar? É o que eu estou traindo. Então vamos chamar Jesus para a nossa casa, para o nosso lar? Vamos abrir as portas, porque Ele está só esperando isso, para poder entrar no nosso lar e ficar ali com a gente. Mas mais do que o nosso lar de pedra, a nossa casa de pedra, é o nosso coração que nós temos que abrir. Olha lá, quando Ele mostra ali, é o nosso coração. Olha vocês, né, gente? Vamos vibrar, vamos sem julgar ninguém, mas nós, graças a Deus, nós estamos abrindo a nossa casa aqui, o nosso coração, então é nessa hora que a gente abre o coração também para isso, porque nós temos que abrir nosso coração para entender o processo da vida. Nós temos que abrir nosso coração, que cada um de nós estamos em uma etapa, em um degrau da escada. Isso, às vezes, dentro do nosso próprio lar, nossos parentes. Às vezes um parente não gosta da gente, não entende a gente, e a gente fica com raiva. Não, vamos orar só para a pessoa. Vamos entender que às vezes ela não está entendendo o que a gente está fazendo. Mas aí, quem busca mais, quem sabe mais, quem está procurando aprender mais, é que tem que buscar, perdoar e entender. É esse o aprendizado. Não adianta eu vir aprender, eu vou abrir meu coração então, e vou deixar Jesus entrar, porque é lindo, olha só, a imagem, Jesus entrando no nosso coração. Mas depois eu não entendo nada, eu fico reclamando. Então a proposta dessa noite é essa: nós buscarmos nos elevar, buscar um jeito de elevar. Um jeito, cada um de nós pode ter um jeito. Eu tenho dificuldade ainda, eu falo mal das pessoas. Espera aí, então eu vou fazer a proposta de Jesus. Eu falo 24 horas por dia, falo mal das pessoas, eu nem durmo. Aí eu vou falar só 20 horas. Aí eu vou dormir 4 horas, vou descansar. Mas eu falei 21, espera aí, então vamos trabalhar. Isso aí com o nosso egoísmo, com as nossas dificuldades, com vícios, com tudo que a gente tem. Vamos começar a trabalhar e fazer essa proposta para nós? Aí a gente vai vencer. Porque muitas vezes também a gente fala assim, então tá, eu vou ficar 24 horas sem falar mal. Gente, nós temos que ver o que eu dou conta, porque senão a gente desanima. Vocês já viram quando as pessoas fazem propostas antes de ir para a academia? Vai para a academia. Aí começa a ir todo dia, começa a pegar aquele pesão. E começa a pegar aquele pesão. Não dá conta, eu não dou conta não. E desanima. Ao invés de ir 2 vezes, então 3 vezes pegar menos peso, desanima e para. Então a proposta é essa, vamos devagar. Eu dou conta de ir 3 vezes, eu dou conta de ir 2 vezes, então eu vou para poder eu dar continuidade. Aí a proposta com Jesus é essa. Eu vou ver no que eu tenho possibilidade, o que eu dou conta. E vou tentando avançar cada dia para poder vencer aquilo, para poder abrir a minha casa para Jesus. Então vamos pensar nisso. O que a gente está fazendo? O que realmente nós nos propusemos até hoje? O que realmente a gente deu conta? Vamos refazer nossos planos. Vamos abrir nossa casa, que com certeza Jesus nos conhece pelo nome e vai estar próximo a nós, olhando para nós, nos chamando pelo nome e nos dando a atenção devida e nos conclamando a elevarmos o máximo que a gente possa. Então que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e agora sempre. Que assim seja.